Porque Mike respeitava Jesse e desprezava Walter. Mike Ehrmantraut não tinha nenhum motivo para gostar de Jesse Pinkman. Mike enxergava Jesse como um viciado impulsivo, imaturo e completamente desesperado para aquele mundo. Ele chegou a dizer na cara dele que Jesse não era o cara. Você não é o cara. E que nem sequer tinha capacidade para ocupar aquela posição. Walter White, por outro lado, era um químico brilhante. Salvou a própria vida enganando Mike, destruiu Gustavo Fring. Eu ganhei. E realizou coisas que até criminosos muito mais experientes consideravam impossíveis. Seguindo essa lógica, Walter deveria ter conquistado o respeito de Mike. Jesse parecia representar tudo aquilo que ele desprezava: desorganização, impulsividade e falta de experiência. Só que aconteceu justamente o contrário. Com o passar do tempo, Mike começou a confiar em Jesse, aconselhá-lo e até afastá-lo daquele mundo, enquanto sua relação com Walter se transformava em um desprezo cada vez mais profundo. Então, o que Mike enxergou em Jesse que Walter, apesar de toda a sua inteligência, nunca conseguiu demonstrar? E devemos deixar claro que a resposta não é tão simplista assim. Mike não desprezava Walter só porque ele era uma pessoa ruim. Ele próprio matou muitas pessoas, trabalhou durante anos para Gus Fring e convivia diariamente com criminosos violentos. Mike sabia que ele próprio não era uma boa pessoa, e ele já falou algo parecido em Better Call Saul quando defendeu seu filho. Então, o problema era outro, e Mike também não respeitava Jesse quando conheceu o garoto. Durante boa parte da terceira temporada, ele enxergava o rapaz como um problema que precisava ser controlado a todo momento. Se Gus mandasse eliminá-lo, Mike provavelmente cumpriria a ordem com nenhuma resistência. A mudança de perspectiva acontece quando Jesse passa a acompanhá-lo durante as coletas de dinheiro. Mike não queria um parceiro de forma alguma e, para sua alegria, ele havia recebido a missão de carregar um problema dentro do carro. Temos que fazer isso mais 6 vezes hoje, em vários lugares diferentes. Jesse falava muito, reclamava do tédio e parecia representar tudo aquilo que Mike detestava. Mike era um cara que valorizava o silêncio e Jesse era o oposto do silêncio. Por isso, quando Jesse afirma que estava ali para protegê-lo, recebe uma das respostas mais humilhantes que ele poderia ouvir. Mike diz que possuía um homem de confiança, mas que agora não tinha mais. Jesse não era o cara e nem sequer tinha capacidade para ocupar aquela posição. Se eu sou mesmo o cara... Você não é o cara. Você não é capaz de ser o cara. Eu tinha um cara. Você não é o cara. Calar a boca e ficar no carro até terminarmos isso. Entendeu? A ironia é que pouco tempo depois, Jesse começaria a se transformar justamente nesse cara. A tentativa de assalto durante as coletas havia sido preparado por Gus para fazer Jesse se sentir útil. Mesmo assim, a reação dele continuava sendo verdadeira. Quando o suposto ladrão aparece, Jesse não se acovarda. Ele protege o dinheiro e volta para ajudar Mike. Foi uma pequena mudança na forma como Mike o enxergava. Jesse continuava impulsivo e emocionalmente descontrolado. Porém, Mike percebeu que, quando a situação ficava perigosa, ele não abandonava facilmente quem estava ao seu lado. Foi tudo como você pensou que seria. Mais ou menos. O garoto é um herói. Outro momento importante que devemos levar em consideração é quando Jesse chega ao laboratório do cartel no México, e é claro que ele chega se sentindo intimidado. Não possui nenhuma formação acadêmica, não conhece a química por trás do processo e está cercado por homens que podem matá-lo a qualquer momento. O químico do cartel percebe sua insegurança e tenta humilhá-lo, mas Jesse, com seu instinto de sobrevivência ligado ao máximo, toma o controle da situação. Ele critica a sujeira do laboratório, exige a limpeza dos equipamentos, impõe o próprio método e coloca os químicos para trabalhar. Quiser fazer o meu produto, vai ter que ser do meu jeito, do jeito certo. Jesse finalmente entende o valor do que aprendeu com Walter. Talvez não soubesse explicar cientificamente cada etapa, mas conhecia o processo e os cuidados necessários para alcançar um resultado superior. E assim consegue incríveis 96,2% de pureza. Mike observou tudo isso. Jesse dominou o ambiente. Depois que Gus envenena Duenlad e os homens do cartel, Mike é baleado. Jesse poderia pensar apenas em escapar, mas mata o homem que havia atingido Mike, coloca os dois dentro do carro e dirige até o hospital improvisado. Quando os médicos concentram toda a sua atenção em Gus, Jesse insiste para que Mike também seja atendido. Aquela atitude não aumentaria sua posição ali dentro. Jesse simplesmente não queria deixá-lo morrer.
A partir dali, Mike já não enxergava apenas um viciado qualquer. Jesse havia demonstrado competência, coragem e lealdade quando não existia vantagem nenhuma em continuar ao lado dele. Depois de conhecermos a história de Mike em Better Call Saul, fica difícil não perceber que Jesse também lembrava outros jovens que ele tentou proteger e não conseguiu salvar. Mike sabia onde aquele caminho normalmente terminava. Walter também parecia se importar com Jesse. Em vários momentos arriscou a própria vida para protegê-lo. O problema é que seu afeto quase sempre vinha acompanhado de controle e manipulação. Walter precisava que Jesse permanecesse próximo, dependesse da sua aprovação e continuasse se enxergando como incapaz de sobreviver sozinho. Quando Jesse começa a trabalhar com Mike e demonstra competência, Walter se sente ameaçado. Quanto mais confiante Jesse se tornava, menos dependia dele. Mike pensava e agia de outra forma. Ele era grosseiro e impaciente, mas não precisava que Jesse permanecesse inferior. Mike reconhecia a sua evolução e o respeitava. A propósito, meu nome é Eduardo e esse é o canal Sem Sono. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e clique no botão de hype. Agora, a relação de Mike com Walter só piorava com o passar do tempo. Mike sobrevivia no mundo do crime porque entendia a importância da discrição, da paciência e dos limites, mas o gigantesco ego do Walter precisava que suas vitórias fossem reconhecidas. Walter, ou melhor, o seu alter ego Heisenberg, queria que todos soubessem que o trabalho era dele. É por isso que Mike o chamava de bomba relógio. Você é encrenca. Você é uma bomba relógio. Eu não quero estar perto na hora que explodir a bomba. A inteligência de Walter tornava tudo ainda pior. Ele conseguia provocar um desastre, encontrar uma solução brilhante para sobreviver e sair ainda mais convencido de que era invencível. Um dos piores defeitos que eu consigo apontar em alguém é a falta de transparência. Na minha opinião, isso torna uma pessoa extremamente perigosa. Eu prefiro lidar com alguém cheio de defeitos, desde que esses defeitos sejam visíveis e eu consiga entender com quem estou lidando. Esse é o caso do Jesse. Ele é impulsivo, compulsivo, emocionalmente instável e carrega inúmeros traumas. Porém, basta observá-lo para perceber tudo isso. As qualidades também são evidentes. Apesar dos erros, Jesse possui um bom coração e demonstra claramente quando está com medo, com raiva, arrependido ou perdido. Você pode não confiar completamente nas decisões dele, mas consegue compreender de onde elas estão vindo. Walter é muito mais difícil de interpretar. Você nunca sabe exatamente o que ele está pensando e o que está escondendo, ou até onde está disposto a ir, e muitos o subestimam. Para mim, esse é o pior tipo de pessoa, aquele que parece controlado, racional e até correta, mas pode reagir de uma maneira completamente esperada quando é contrariada. Eu já precisei lidar com pessoas assim e é terrível. Prefiro conviver com alguém que tenha inúmeros problemas, mas que permita que eu reconheça todos eles, do que com alguém aparentemente perfeito, mas de quem eu nunca sei o que esperar. E acredito que Mike também enxergava isso. Os defeitos de Jesse estavam praticamente todos na superfície. Walter escondia suas verdadeiras intenções atrás dos seus discursos, justificativas e aparências. Mike conseguiu olhar para Jesse e antecipar suas fraquezas. Com Walter isso era praticamente impossível. Sua aparência racional escondia decisões completamente emocionais. Para Mike, que sobrevivia antecipando o comportamento das pessoas, talvez não existisse ameaça maior do que alguém impossível de prever. É claro que Mike também era hipócrita. Quando afirma que Walter destruiu uma operação perfeita por causa do orgulho, ele ignora que Gus havia ameaçado Walter e sua família. Walter também matou Gus para sobreviver. Mas isso não torna o diagnóstico de Mike errado. Depois da morte de Gus, Walter teve a oportunidade de ganhar dinheiro e sair. Quando recebe a proposta de vender sua parte por $5 milhões, ele recusa. Walter permaneceu porque não suportava abandonar aquilo que considerava o seu império. E a morte de Mike encerra essa discussão. Walter exige os nomes dos homens presos, Mike se recusa e finalmente diz tudo o que pensa sobre seu orgulho e seu ego. Você, seu orgulho e seu ego... Você tinha que ser o chefão! Walter não suporta a verdade e atira. Pouco depois percebe que poderia conseguir os nomes com Lydia. Ele não precisava matar Mike. Mike morreu porque feriu o orgulho frágil de Walter. Cala essa boca e deixa eu morrer em paz.